Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mito, místico, lenda e fábula. A diferença, o que é cada um, conceituar cada um numa perspectiva, né? Lógico que existe N variações, esses pensamentos. Então nós vamos definir, nós vamos conceituar para a gente poder trafegar melhor nesses conceitos que às vezes se misturam, né? O mito, o místico, às vezes se embrenham, assim como a lenda e as fábulas, não é? E então vamos começar pelo mito. Né? O mito nos permeia, o mito vive na gente, né? Como no nosso dia a dia, na nossa psique, no nosso pensamento, né? Então, veja bem, o mito tanto é importante que a psicanálise trabalha com o mito, né? Muito, Édipo, né? O complexo de Édipo. A psicologia junguiana se aprofunda muito do conceito de arquétipo, tem muito do mito, não é? Então, ele vive perante no mundo da gente de hoje, né? Também, né? Então eu vou usar uma definição bem interessante que eu gosto muito, é de Mircea Eliade, na obra Mito e Realidade, que a gente vai deixar um pedacinho linkado aí embaixo. Né? Então ele diz assim: o mito conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Então, o mito é um acontecimento primordial, é um acontecimento que diz do homem, da relação do homem com as coisas, como as coisas foram criadas, para que elas servem, por quem elas foram criadas. Né? Isso é um conceito bem interessante que eu acho de mito. Né? E mais para frente, Eliade diz o seguinte: o mito fala apenas do que ocorreu, do que se manifestou plenamente. Né? O mito, então, é uma manifestação no mundo que vivemos, no mundo manifestado. Os personagens dos mitos são os entes sobrenaturais, né? São os deuses, os heróis, né? Os seres interessantes que está completo na mitologia. Os personagens dos mitos são entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo, pelo que fizeram nos tempos prestigiosos dos primórdios. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade de suas obras. Então, o mito conta alguma coisa que aconteceu. O mito se mistura com o homem e a sua realidade. Né? Então, tanto é que o mito é tão interessante, é um assunto tão apaixonante, né, que podemos fazer um trabalho só de mitos. Futuramente a gente pode, né, se vocês gostarem, quiserem um assunto específico, alguma coisa do tipo, a gente trabalha nesse sentido. Então, veja bem, mitos existem no nosso mundo, como eu disse. Né? Então, nós temos mitos da criação. Né? Na obra Teogonia de Hesíodo, ele vai dizer como nasceram, como vieram os deuses. Né? Começa aqui, as musas cantam para Hesíodo o surgimento dos deuses. Né? Porque Deus não nasce. Né? Deus é Deus. Né? Ele está fora do tempo. Não é? Então, na, é muito linda essa obra Teogonia de Hesíodo, que nos coloca bem o nascimento do nosso mundo, vamos dizer assim, do nosso mundo ocidental. Né? O mito de Panku, né, que é um mito do surgimento do universo do Ocidente. Como eu já disse, o mito do Édipo, de Édipo Rei, né, o mito da caverna, o mito de Prometeu, que é o criador dos homens. Né? Então, o mito nos coloca em relação, em comunhão com o nosso mundo, quer queira ou quer não. Né? Então, no cinema nós temos
né? Percy Jackson, no Mar de Monstros, Ladrão de Raios, nos diz sobre a mitologia grega. Star Wars, né? Que é o mito do herói de Joseph Campbell. A mitologia nórdica, né? Que tanto nos afeta hoje. Veja aí os Vingadores, nós temos Thor, Odin, Loki, as Valquírias. Então, o mito nos permeia, o mito nos faz seres humanos, não é? E é bem interessante esse mito, né? Essa palavra mito. Para a filosofia, o mito é tão importante que mito é o oposto de logos, né? O mito está numa região e o logos na outra. O logos é razão. Então a filosofia nasceu do oposto do mito, não é? Então, o mito é um assunto apaixonante, a gente vai futuramente, com certeza, voltar sobre o assunto, fazer um trabalho só sobre mito, tá? Agora, o místico. O que é o místico? Que, às vezes, nossa, tal pessoa é mística. Olha, isso daqui é um assunto místico. Então, a definição de místico, né? Ou veio de Dionísio de Arapagita no século V, como conhecemos hoje, né? É toda doutrina que admite a comunicação direta entre homem e Deus, entre o homem e o divino, né? A comunicação direta entre o homem e o divino é uma condição mística, é uma condição, é um outro estágio do humano, né? Essa relação dele com o divino, essa relação é uma relação direta, né? É uma relação como se o homem fosse aquele homem que se escolheu místico ou que se tornou místico, ele tem uma relação direta com o divino. Ele não tem intermediários com o divino. E segundo um estudo, existe 3 graus de ascensão para o divino, né? O pensamento, que é o cogitatio, que é a imagem vindas do exterior com objeto de representação e as marcas do divino nas coisas, né? Então, é aquele pensamento que Deus está naquela coisa, né? Deus representa, tem a marca de Deus naquela coisa. E o pensamento também é chamado de cogitatio. E um segundo grau é a meditação, né? É o grau da meditação, que é o meditátil. É o recolhimento em si para trazer a imagem de Deus como representação pura desse ser, dessa pessoa que recolheu-se em si para ter esse contato direto com o divino. E o contemplação, que é o contemplatio, né? Que é a visão incondicional de Deus, né? O místico, ele tem a visão, a contemplação dele é apenas para o divino, né? Para a divindade a quem ele presta ou a quem ele serve. Na filosofia, é bem interessante que Kierkegaard é um filósofo bem questionador, né? Ele diz que o místico é aquele que escolhe em isolamento completo, né? Então, ele escolhe para si, no isolamento completo, aquela condição. E para esse pensador fantástico, né? Segundo alguns, o pai do existencialismo, o místico degrada-se porque é sempre degradação ser essencialmente diferente dos outros, graças à simples acidentalidade. Então ele se degrada porque ele se separa dos outros. E degrada de Deus, porque faz dele um ídolo e faz de si mesmo um favorito da sua corte. Então, veja bem, o místico tem aí um sarcasmo pelo pensamento de Kierkegaard, né? Então, o místico é alguém que se separa de Deus,
e encontra ele, né? Interessante a gente refletir sobre esse pequeno texto de Kierkegaard. E agora vamos à lenda. Lenda é esse mundo que nos deixa fora, né? Ele nos coloca em algumas condições bem, às vezes bem interessantes. Lenda também é uma narrativa, assim como o mito, né? A lenda também é uma narrativa. Só que ela narra alguma coisa pontual, alguma coisa do nosso dia a dia. Ela não tem um caráter exemplar, mas um caráter de visão de acontecimento extraordinário, né? Então a lenda ela mexe com a nossa imaginação, né, com a imaginação do cotidiano. Por exemplo, uma lenda, a gente ouve muito falar de lendas urbanas, né? A loira do banheiro, por exemplo, é uma lenda urbana, né? O ET de Varginha também, né, é uma lenda urbana. Então, diferente do mito, né, a lenda é uma história, é uma narrativa pontual sobre determinado assunto. Ela não vem, diz por que aquilo foi criada, essa assim, não, ela conta uma historinha permeada entre o real e o imaginário, né? Existe a loira e existe o banheiro. Agora, você já viu a loira do banheiro? Né? Interessante. Você já viu o ET de Varginha? Né? Então, essa coisa, a lenda é uma narrativa, mas não tem esse caráter civilizador, né? Esse caráter de ensinar alguma coisa e de dizer de onde vem, não é? Interessante essa coisa de às vezes a gente mistura lenda com mito, né? E às vezes a gente coloca um místico no mito e um mito no místico, né? Então é interessante a gente pontuar esses conceitos para que a gente possa melhor trafegar, né, no nosso pensamento, na nossa lógica diária, né, na nossa lógica do cotidiano. Interessante. Então, e a fábula? As fábulas permeiam o mundo infantil, né? As fábulas de Esopo, né? A fábula sempre transmite um juízo moral. Ela sempre vai dar uma liçãozinha de moral aqui para você ou para gente, né? Quem na nossa infância, né, quem não ouviu a cigarra e a formiga, a raposa e a uva, o lobo e o cordeiro, né? O menino que gritava o lobo. Então a fábula é essa, e outra fábula tem uma característica interessante. São os animais que se invadem o mundo humano. E os animais usam a linguagem humana para transmitir a sua mensagem, né? Para transmitir o seu conceito moral, né? Na verdade, a sua prisãozinha, né? Você fez isso porque fez isso, né? É gostoso, a fábula nos coloca sempre no nosso imaginário infantil, né? Sempre interessante que, como a nossa civilização, né, a nossa cultura, desde pequeno já nos coloca liçõezinhas de moral, né? Olha, não faz isso por causa disso, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Tentando nos colocar, ou colocando-nos já numa caixinha. É interessante. Então, veja bem, um resuminho, rapidinho, né? Então, o mito tem um caráter exemplar de onde nasceram o mundo e as coisas, né? Principalmente essa coisa de onde nasceu as cosmogonias, né? De como nasceu o mundo, o universo, essa coisa toda. Tem um caráter exemplar sempre o mito, né? O místico é a comunicação direta entre o homem e o divino. É aquele que escolheu é, ter uma comunicação direta com Deus, com o divino, sem. Olha, gente, quando eu falo em Deus, eu não estou falando este ou aquele ou essa religião, não estamos falando de religião, né? É, como falo em Deus, gostaria que pensássemos como divino, né? Mais fácil, porque às vezes a gente coloca Deus como Deus de uma religião. Não, não é isso que a gente está falando aqui, tá?
Então, o místico é a comunicação direta entre o homem e o divino. A lenda é uma narrativa pontual. É também uma narrativa, mas pontual. Ele conta uma historinha entre a realidade e o imaginário, né, para te colocar numa determinada situação. Ou de medo, ou de êxtase, ou de meditação. Tá? E a fábula, né, que permeia o nosso lúdico, o nosso infantil, né, nos dá um ensinamento moral. É interessante essa. Né, e espero que, né, isso sirva para começar uma reflexão. E eu gostaria de deixar uma pergunta. Né? E o nosso folclore? Onde a gente pode. Essa coisa lindíssima que é o folclore brasileiro, né? O folclore nosso. Onde a gente coloca ele? No mito? Na lenda? Ou na fábula? Né? Então, essa é a pergunta que fica para reflexão. E para encerrar, antes de encerrar mesmo, né, eu gostaria que desse o joinha aqui embaixo. A gente vai deixar linkado algumas coisas a respeito desse vídeo embaixo. Então, não se esqueça do joinha, é importante para a gente. Não sei porquê, mas é importante. E para encerrar, realmente eu vou ler um poema lindíssimo, né, de Fernando Pessoa, chamado Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada morre.